Logo mais, aí, mais 2 meses, sei lá, enfim, na metade do ano tem os vestibulares de meio de ano. Muito bem. E é impressionante como isso mexe com o emocional de quem vai participar. É que os adultos aí, sabe essa turma nossa que fala assim, essa geração aí dessa molecada não vai dar em nada, tudo frouxo. Porque ele está querendo dizer assim pra você, eles não conseguem fazer o que eu fazia quando eu tinha a idade deles. Naquela época, o que você fazia nem existe mais para fazer hoje. O mundo mudou. E hoje a molecada tem um outro tipo de obstáculo, de dificuldade. A pressão social é gigantesca, meu amigo. Nós não tínhamos isso. A molecada ia dançar no meio da enxurrada. Mas os meninos não fazem isso hoje, mas. Tá, os meninos hoje não matam um passarinho com estilingue igual a gente fazia, né? Os velhos. Era bonito. Tinha um monte de coisa também que não era muito boa, né? Que eles não fazem hoje. Então, vamos maneirar aí a coisa, porque cada tempo é seu tempo, não é verdade? E o tempo deles hoje é da pressão. É da pressão, o que você vai estudar, o que você não vai, tem que passar, e tem metas e para passar. Não tinha meta no nosso tempo. Vai estudando, vai indo, e ia metendo os peitos e vencendo na vida, graças a Deus, né? Mas hoje não, hoje é tudo cheio de etapas, de metas, de obstáculos, de coisa para. O negócio aperta, a molecada, quando aperta em cima esse tempo de vestibular aqui, rapaz, é uma pressão danada em cima ali. Você sabia disso ou não? Não. Ah, isso aí é facinho. Ah, tá, porque você não fez, vai fazer pra você ver. A molecada fica, lógico, com ansiedade, um monte de problemas e coisas e tal. E aí é hora de alguém que conhece o ramo dar uma acalmada e dar um sentido de razão, tanto quanto de emoção nesse acontecimento. Para eles, muito importante, na idade deles, a pressão é grande por resultados, a família, a própria sociedade, porque é como se ele tivesse que dar uma resposta assim de, né, de super gênio, sei lá o quê. Bom, é a tarefa agora do adulto, ao invés de dizer tudo para eles é fácil, nós que sofremos, de conciliar, né, os estudos com a vida pessoal, ter menos estresse, afinal, o que fazer, e aí quem sabe aqui pode falar melhor, para conseguir passar nesses vestibulares meio de ano, não fazer disso um terror que acaba muitas vezes se transformando na cabeça da moçada. Por isso a gente traz para ajudar vocês que vão passar por esses vestibulares, pais e alunos também, é bom acompanhar e tudo, a professora especialista em Direito Educacional, Teorias Linguísticas e Ensino, Ana Paula Franzini. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, bom dia, Daércio, bom dia a todos que acompanham o Jornal das Saudades. Eu agradeço a oportunidade de falar de uma pauta tão importante como essa, que é a preparação para os vestibulares, associando aí qualidade de saúde mental. Tá certo o que eu falei até aqui, né? É isso mesmo, né? Nossa, excelentes palavras, viu? Ótima colocação. Realmente chega próximo aos vestibulares, esses 2 meses e meio que faltam, os alunos eles desenvolvem mais ansiedade, têm dificuldades para dormir, muitos deles acham que não são capazes de alcançar esse objetivo. Então, a gente precisa realmente trazer isso mais nos meios de comunicação, a discussão e forma de orientação a esses estudantes aí. O que incomoda mais, o que pressiona mais na cabeça desse menino, dessa moça, desse adolescente, enfim, antes desses vestibulares? A necessidade de estar pronto para ele, para o vestibular, ou a pressão que começa a partir da família dele em ter um desempenho assim de sucesso? Que hoje em dia o sucesso quem manda é o povo. O povo é que fala o que é sucesso. Sucesso deveria ser uma coisa de cada um, do sonho de cada um. Não, mas quem dita as normas, ó, para você ver ter sucesso, você tem que tirar nota A, nota 10 e tal. O que incomoda mais e atrapalha mais nesses meses que antecedem esses vestibulares? Bom, acho que é um pouco de cada fator que foi mencionado. Nós não podemos nos esquecer que cada vez mais os estudantes eles estão inseridos em um meio altamente competitivo, o que é característica, né, de uma sociedade capitalista. Portanto, eles se sentem pressionados quando os colegas passando já no final do ano passado, por exemplo, então, eu estou atrasado, eu ainda estou prestando vestibular. E, além disso,
a autocobrança. Então, muitas vezes, a maioria dos estudantes, eles falam que nem tanto é a família, mas a cobrança que eles mesmos sentem em ter a obrigação de ter sucesso. Porque eles acreditam, olha, se eu não passei agora no meio do ano, significa que eu não obtive o meu sucesso. Então, eles se sentem, num primeiro momento, derrotados, impotentes aí, e até perdidos, muitas vezes, né? Professora, bom dia, Adalberto. Muito obrigado pela sua atenção com o nosso departamento de jornalismo. A senhora começou a falar muito bem, e o Daércio também. É uma fase complicada para o aluno, para o jovem que pretende ir para uma faculdade. Todos brigam por uma faculdade pública. Tá? Isso na situação do brasileiro. Matão tem mais de 4 mil alunos que pretendem prestar o vestibular agora nesse meio do ano, fora as cidades da região que sempre acompanham o nosso jornal, Taquaritinga, Dobrada, Santa Ercinas e outras também. Quantos alunos estão se preparando nesse exato momento? Além de ter aquela preocupação, aquela ansiedade, o estresse de estudar para o vestibular e tentar descobrir o que vai ser apresentado na prova, no vestibular, também tem aquela preocupação, qual a profissão que eu vou seguir, qual que eu vou seguir agora, tudo dentro de um pequeno espaço. É importante sentar, analisar, conversar com as pessoas. Qual que seria a dica para esses alunos? Bom, a princípio, é muito importante que o aluno realmente estude a respeito do mercado de trabalho, né? E ele escolha uma carreira que realmente ele goste, porque muitas vezes, muitos estudantes, eles analisam assim, eu vou dar o meu exemplo, pegava aquelas revistas de vestibular e tinha lá, salário inicial. Muitas vezes, isso não condiz com a realidade. Então, eles precisam, sim, sentar, conversar e até conversar com profissionais que obtiveram um sucesso um pouco mais rápido e outros que demoraram para poder contrabalancear isso e analisar realmente se é isso que eles querem seguir. Porque muitas vezes chega, por exemplo, 1 ano, 2 anos de curso, nós temos aí uma evasão no ensino superior. Então, aquela vaga fica ociosa. Então, é muito importante, sim, ele analisar, estudar o mercado e estudar o que ele quer realmente para ele nesse aspecto aí de carreira profissional. E, professora, qual a melhor forma de estudar para o vestibular? Para quem já está estudando, a gente sabe, parece que está longe, mas não, é bem rápido para quem está estudando, né? Uhum. Olha, a melhor forma para que o vestibulando se prepare aqui nessa reta final para o meio do ano é realizar provas de faculdades, da faculdade que ele pretende prestar. Por exemplo, a UFO, que é a Federal de Uberlândia. Ela é uma faculdade muito concorrida e tem o vestibular agora no meio do ano. Então, a minha orientação é sempre pegar provas anteriores, estudar o perfil da banca, ver o modelo de questões, porque as questões, elas são muito similares na forma de serem elaboradas conforme cada universidade. Quanto mais o estudante se prepara com o tempo, porque, por exemplo, se for uma prova de 90 questões, ele tem em média de 3 a 3 minutos e meio por questão. Não conseguiu? Passa para a próxima. Porque não adianta você ter o conhecimento se você não tem a técnica, né, e a agilidade para resolver essas questões também, o que pode comprometer o tempo e, portanto, prejudicá-lo aí depois no resultado. Bem, a senhora falou de tempo e eu me lembro, conversando com alguns alunos que estão prestando vestibular, a preocupação se faz primeiro a redação ou as demais questões. Qual que seria a orientação correta? A redação primeiro, as demais questões, ou o aluno tem que decidir isso? Olha, eu sempre oriento começar pela redação. Nunca a redação por último. Então, por exemplo, chega lá na hora da prova, leia o tema, faça um brainstorm, que é um projeto do que você gostaria de falar a respeito. Se quiser começar pelas questões, até comece. Porém, na metade da prova, já parta para a redação. E demande aí, no máximo, 1h30, 1h40 minutos para a redação, considerando o passaramento. Do contrário, também será prejudicado na resolução das outras questões. Se você deixa a redação por último, vem aquela coisa de... E muitas vezes o texto ele não sai um bom texto e tem mais chance de cometer falhas gramaticais ou até mesmo fuga temática. E para os alunos que estão estudando agora, se preparando para o vestibular do meio do ano, 2 meses e meio, começa aí o vestibulares para várias faculdades, ETEC, FATECs, escolas públicas, faculdades federais. Quantas horas por dia? Aquela pergunta, quantas horas por dia eu devo estudar? Existe um horário certo, uma hora determinada de estudo durante o dia? Olha, eu sempre falo que o primeiro de tudo é a qualidade, não a quantidade.
Então, não adianta o vestibulando aí ficar 5 horas, tirando o horário que ele está frequentando as aulas, digamos assim, das 2 às 6, estudando em casa, se ele não tem um rendimento. Então, por exemplo, determina um tempo. Eu tenho mais dificuldade com exatas, física. Começa por física. Determina um tempo aí de 1 hora e meia para a matéria. Terminou em menor tempo, resolveu as questões, dá um intervalo de 5 minutos, vá para uma outra matéria. Então, a média aí, digamos assim, umas 3 horas por dia é o suficiente. Lembrando que, pensando na qualidade do estudo, porque muitas vezes as pessoas medem o tempo em quantidade e o rendimento não é o mesmo, tá? É possível estudar sozinho vestibular? É bom estar sempre acompanhado em turmas, doutora? Qual que é o conselho? Existem as possibilidades. O aluno que ele consegue ter uma organização, eu tenho muitos alunos no curso que eles fazem cursinhos online, por exemplo, e acabam estudando por conta por render mais na visão deles. E dá muito certo. Eu tive alunos que foram aprovados em medicina, em direito, com essa opção. Já outros, eles precisam daquela coisa mais regrada, ter a aula, ter o acompanhamento realmente presencial. Então, vai muito de como o aluno consegue se organizar, porque tem estudantes que não conseguem ter um acompanhamento online ou organização sozinho. Para estudar sozinho, tem que ter muita organização. Do contrário, não vai render também. Qual que seria a dica, professora? A senhora que trabalha vários anos com alunos, se preparando para o vestibular, qual que é a dica especial que a senhora tem para os alunos? Bom, primeiro de tudo é não deixar de fazer as atividades das quais gosta. Fazer uma atividade física é essencial, porque libera aí as nossas emoções, ter uma noite de sono muito tranquila, tá? E, com isso, também se organizar nos estudos. Não deu tempo de estudar determinada matéria. Passa para a próxima, não fique preso apenas a uma disciplina, senão você vai sentir que não está rendendo também. Então, se organizar, seguir pelo menos umas 3 matérias durante o dia, para poder fazer exercícios, não ficar preso apenas à teoria. E uma ressalva, estude interpretação de texto, porque o maior índice aí de dificuldades, por exemplo, para ter ideia, no Enem, as notas mais baixas foram de linguagens. Então, foi absurda a dificuldade que os candidatos tiveram. Português está em tudo, inclusive na interpretação de questões exatas e biológicas. Então, não deixem de realizar a interpretação de texto. Isso. Gente, estamos aqui com recomendações para vocês que vão fazer os vestibulares. Acho que esse assunto chama mais também a atenção dos pais, viu? Porque os pais... Eu queria saber até onde os pais podem ajudar, porque pais ansiosos, nervosos e emocionais também exercem uma pressão emocional terrível, eu imagino, em cima dos filhos, colocando expectativas deles, que nós temos muito disso, né? Acho que hoje a gente pensa assim, como pai, como avós até, a gente pensa assim, poxa, eu estou dando para ele todas as condições que a minha geração, que eu não tive. Tem muito dos pais querer dar aquilo que ele não teve. E até exageram. Acabam dando até o que nem precisa, né? Tem gente que dá até demais. E, enfim, aí sim cria futuros adultos despreparados. Mas dentro de um certo controle aí, todos nós tentamos fazer da vida dos nossos filhos algo mais facilitado do que a nossa. Porque os tempos são diferentes. Se você conversar com teu pai, por exemplo, você que é pai já de adolescente e tudo mais, se você conversar com teu pai sobre como era o tempo do seu avô, porque o meu pai queria que eu fizesse da minha vida carpir café igual ele fazia. E eu disse para ele lá, a certa altura da minha adolescência, não quero isso para mim, não. Provavelmente, naquele momento, meu pai também deve ter dito assim, esse aí não vai dar em nada, hein? E alguma coisa nós conseguimos na vida. Então os tempos são diferentes, os tempos dos nossos avós eram mais difíceis sob um ponto de vista, mais fáceis por outro. Hoje em dia não. O raciocínio tem que estar afinado como as gerações passadas não conseguiriam conviver com essa necessidade de pressão social, de conhecimento que é obrigatório, de competitividade que hoje existe. Não, meu pai pegava a enxada, era duro, porque era só sol, mas ele fala, eu assoviava o dia inteiro as musiquinhas do Tonico e Tinoco, ele falava.
Porque ele não estava preocupado quando estava o dólar, quando deixava de ter. Você não tinha que ter muita noção do mundo à sua volta. Não era uma coisa. Hoje mudou. Então, o tipo de dificuldade que existe hoje é diferente? É diferente. É menos física? Sim. É mais intelectual e mais competitivo. O mundo gera uma pressão em cima da molecada que a gente acha que é pouco. Mas não é não. São dificuldades diferentes em tempos diferentes. E não é verdade que toda uma geração está perdendo. A molecada muito boa aí que está assim, pensando na vida, que está. Não generaliza, não. Ah, mas tem uma turminha que não dá em nada, hein? Mas na nossa geração tem uma turminha que também não deu em nada. Peraí. Eu não estou aqui em defesa só dos adolescentes, dos jovens, mas eu acho que a gente não pode ser ignorante e achar que o mundo de hoje deveria continuar como no tempo em que nós fomos lá. Não, os tempos são diferentes. Começa a olhar teu filho com um pouco mais de compreensão e tenta entender melhor o mundo dele, porque você vai ver que não é fácil também. Né? Então, nessa hora, e os vestibulares, né, professora, são aquele momento da testagem, do que veio até aqui, vamos ver como é que você está. O negócio não é pouco, não. Aí, então, eu queria saber com a senhora, até onde os pais também, porque sempre que a gente fala de preparar para o vestibular, todo mundo pensa num professor preparando o conteúdo para esse aluno. Mas a família não se sente muito obrigada como parte disso tudo. Isso é um problema dele e da escola, se preparar para isso. Não, é um problema da família, senhor pai, mãe. Acordem. Vocês podem ajudar ou atrapalhar. E os pais, o que tem com isso, professora? Bom, os pais, em primeiro momento, eles têm que dar todo o suporte emocional para esse vestibulando. Lembrando que ele está num momento delicado, então, realizar conversas, trocar informações, por exemplo, um tema de redação. Eles podem sentar junto aos filhos, discutir sobre isso e mostrar para os filhos que está tudo bem, você está dando o seu melhor, se dedicando, eu estou aqui para te apoiar. Ele vai se sentir muito mais seguro, muito mais confiante, muito mais preparado. Então, pais, entendam seus filhos, deem suporte, e se ele precisar até de um acompanhamento aí com um profissional, né, da saúde mental, por exemplo, façam isso, porque é muito essencial. Tá? Lembre-se de que seu filho ele está se dedicando aí o máximo que ele pode. Perfeito. Há alguma outra recomendação que talvez a gente não tenha perguntado, professora? Olha, a minha recomendação, que eu acho crucial, é o candidato não deixar de treinar temas de redação, de 1 a 2 temas por semana. Fique atento aí, por exemplo, agora nós vamos ter a reforma do Código Civil, um dos relatores é o Dr. Flávio Tartucci. Eu venho acompanhando as postagens, então, por exemplo, direito digital, até antes de nós adentrarmos na entrevista, eu vi que você mencionou sobre os golpes na internet. Tanto é que eles vão atualizar relacionado a isso também, né? A proteção de dados sensíveis, vai ter testamento digital. Inteligência artificial, né? Inteligência artificial, caiu muito, tem no ano passado sobre isso. Proteção dos animais também vai ser inserido no Código Civil, que até então não era. Então, são assuntos... a união homoafetiva reconhecida pelo Código Civil. Então, fiquem atentos sobre isso, questão do espectro autista, a questão de pessoas com deficiência, tem o Estatuto das Pessoas com Deficiência, também um assunto muito em alta, o capacitismo, né? São os preconceitos aí com pessoas com deficiência. Estudem esses assuntos e estejam antenados e façam questões e também, obviamente, não deixem de treinar a redação. Muito bem, nós conversamos com a professora especialista em Direito Educacional, Teorias Linguísticas e Ensino, Ana Paula Franzini, sobre exatamente a preparação para os vestibulares de meio de ano pelos nossos estudantes. Muito obrigado, professor. Foi excelente a sua entrevista, viu? Eu que agradeço a oportunidade e parabéns por trazer uma pauta tão relevante aí para a nossa sociedade. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Bom dia.